Olá, alunos! Vamos para a nossa terceira aula da disciplina de microbiologia. Então, nessa aula, o título da aula seria Características dos micro-organismos de interesse agrícola. E quem seriam esses micro-organismos de interesse agrícola? No nosso caso, são as bactérias, os vírus e os fungos. Porém, como a aula iria ficar muito extensa, eu dividi esse assunto em 3 aulas. Então, na primeira aula, nós vamos estudar as bactérias, né? Entender um pouco da morfologia e da biologia dessas bactérias, como essas bactérias elas são classificadas, né? Como elas se desenvolvem, como elas se reproduzem e como elas se disseminam na natureza. E aí conhecer também alguns sintomas típicos de algumas bactérias que causam doenças em plantas e também bactérias que causam benefícios, né? Porque temos bactérias que causam sérios prejuízos, mas também temos aquelas bactérias benéficas. As bactérias, elas são organismos unicelulares. E o que isso nos quer dizer? Quer dizer que elas são constituídas apenas de uma única célula. Também elas são organismos procariotos, né? Vimos nas aulas anteriores o que é um organismo procarioto e o que é um organismo eucarioto. Então, no caso das bactérias, são seres procariotos, né? Onde o material genético ele está ali solto no citoplasma, né? Diferente das células eucariotos, onde o material genético ele está dentro de um núcleo, né, envolto por uma carioteca. Essas bactérias, elas podem sobreviver em diferentes habitats. Então, nós temos bactérias que pertencem ao grupo das eubactérias, que aqui estão incluídas bactérias que causam doenças em plantas, e temos outro conjunto de bactérias que estão incluídas no grupo das arqueobactérias. E aqui estão incluídas as bactérias que conseguem sobreviver em situações extremas de temperaturas, né? Temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, e ambientes também muito salinos. Em relação à nutrição, essas bactérias elas podem ser heterotróficas ou autotróficas. Autotróficas são aquelas bactérias que conseguem produzir o seu próprio alimento. Já as bactérias heterotróficas são aquelas que não conseguem produzir o seu próprio alimento e aí elas necessitam de outros micro-organismos para se reproduzirem. Em relação à forma dessas bactérias, né, são encontrados 4 tipos, que são os formatos de cocos, bacilos, vibriões e espiraladas. E aí eu vou mostrar para vocês com detalhes nos próximos slides essas formas. Então, as formas de cocos é também chamada de esféricas ou arredondadas, né? E aí ela apresenta 6 formas diferentes, 6 tipos de agrupamentos diferentes. Então, as formas de cocos podem ser do tipo micrococos, diplococos, tétrades, sacina, streptococcus e estafilococos. Então, os micrococos, eles são em unidades, né? São soltas em unidades. Já os diplococos, eles são em pares, então vamos encontrar muito esses diplococos em pares. Já os tétrades, eles são unidos por 4 cocos, né? E aí os 4 cocos juntos formam a forma tétrades. Já o formato de sacina são agrupamentos de 8 cocos, forma o formato de sacina. Os estreptococos, né, são vários cocos juntos, formando aí uma cadeia,
onde vocês podem observar na foto, na figura. E o Staphylococcus, eles se agrupam em vários, e aí tem a aparência de cacho de uva. Já os bacilos, eles têm a forma de bastonetes, então eles são células cilíndricas, né? E também o tamanho ele varia entre gênero e a espécie do qual eles pertencem. Então há uma variação de tamanho que vai depender do gênero e da espécie a qual ele está incluída. Já a forma espiralada, elas se dividem em duas, onde nós temos os espirilos, né, que possuem um corpo rígido e eles são constituídos de flagelos. Então, vocês podem observar aí na primeira foto, né, vocês não estamos conseguindo visualizar o flagelo, mas essa forma, ela contém flagelos. E os espiroquetas, elas são mais flexíveis e geralmente eles se locomovem por contração do citoplasma, né? O citoplasma, ele se contrai e aí consegue ter essa movimentação dessas bactérias que apresentam essas formas de espiroquetas. Então, vocês podem observar que essa forma é bem parecida, né, é uma forma de espiral, para melhor ter essa associação em relação a esse tipo de forma, né? Quando eu penso em espiral, eu penso em uma das formas das bactérias, que é as formas espiraladas, que elas podem ser divididas em duas. Já os vibriões, né, são células que se assemelham a uma vírgula, então é de fácil identificação a forma dessas bactérias, né? Porque elas se assemelham a um formato de vírgula, como vocês podem observar na imagem, está bem clara as imagens desse formato de célula. Mas, de maneira geral, né, os cocos e os bacilos são as bactérias mais encontradas, são as bactérias mais comuns de serem observadas, e elas estão presentes também porque elas causam contaminação no processo de industrialização de álcool e de açúcar. Então, nas indústrias, elas são bastante controladas, né? Tem bastante estudos em relação a essas bactérias que apresentam esses formatos, porque elas causam grandes prejuízos, né, na indústria, principalmente do açúcar e do álcool. Em relação às dimensões dessas bactérias, em relação ao comprimento, né, e largura, como vocês podem observar, são células microscópicas, né, que são células muito pequenas, tanto que não conseguimos visualizar a olho nu. Então, necessitamos de quê? Necessitamos de um equipamento chamado de microscópio para poder visualizarmos. Então, em relação ao tamanho, essas bactérias, elas apresentam de 1 a 5 micrômetros, né, de tamanho, e em relação à largura, de 0,5 a 1 micrômetro. Então, o que isso nos diz? Nos diz que essas bactérias são muito, muito pequenas. E aí, esse tamanho, essa variação de tamanho, né, ela está relacionada com a composição do meio, ou seja, com aquele ambiente que a bactéria está ali obtendo seus nutrientes, né? E também com a idade dessa colônia, né? Uma colônia mais nova ou uma colônia mais velha, né? Colônias mais novas, tamanhos menores, e à medida que ela vai absorvendo nutrientes, ela vai aumentando de tamanho. E também
em relação à temperatura. Então, esses são os três fatores, né, que estão aí diretamente relacionados ao tamanho das bactérias. Então, sabemos que as bactérias elas conseguem, né, sobreviver em uma faixa ampla de temperatura. Então, bactérias que conseguem sobreviver aí a temperaturas de 5 graus, até bactérias que conseguem sobreviver a temperaturas de 65 graus, né? Então, aqui está não só as bactérias que causam doenças em plantas, mas também aquelas bactérias que vão causar doenças em frutos, em legumes, né? Dentre outros. Aqui nós temos a estrutura de uma bactéria. O que é que contém uma bactéria? Então, nós podemos ver flagelos, plasmídium, né? O material genético, que é constituído pelo DNA, uma membrana plasmática, uma parede celular, ribossomos, citoplasma, cápsula, fibras. Então, existem várias estruturas que compõem essa bactéria. Só que aí eu vou mostrar para vocês as principais estruturas, né, que compõem essa bactéria. Em relação às estruturas externas, nós temos como principal a parede celular. A parede celular é uma das estruturas mais importantes das bactérias, né? Ela é uma estrutura rígida, ela é responsável por proteger essa bactéria, né, do ambiente externo de estruturas que possam danificar essas bactérias, né, de enzimas, de produtos químicos. Então, ela tem essa parede celular, ela tem essa função de proteger, além dela ser uma estrutura rígida, justamente para proteger essa bactéria contra as condições adversas do meio ali que ela está presente. Ela também é responsável pela forma da célula, né? Então, a gente viu algumas formas das bactérias nos slides anteriores, né? Também ela é responsável pelo crescimento e divisão celular dessa bactéria. E na parede celular, nós podemos encontrar um polímero que é chamado de peptidioglicano, que também esse polímero ele constitui uma rigidez a essa parede celular. E aí esse polímero ele é constituído por açúcares e aminoácidos. Então, como vimos no slide anterior, a parede celular ela é constituída por um polímero chamado de peptidioglicano. E aí, esse peptidioglicano, ele é importante justamente para a taxonomia das bactérias e dividi-las em dois grupos, que são chamadas bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. E como é que conseguimos saber quando uma bactéria é gram-positiva e quando uma bactéria é gram-negativa? E foi desenvolvido uma técnica chamada técnica de coloração de Gram por Christian Gram em 1880, onde ao utilizar essa técnica de coloração de Gram foi possível diferenciar essas bactérias em dois grupos. E essa técnica é utilizada alguns corantes que, ao reagir com a parede celular das bactérias, né, justamente com esse peptidioglicano, ela vai me dizer se uma bactéria é do tipo gram-positiva ou do tipo gram-negativa. Então, aqui na figura A, vocês podem observar, mais especificamente aí no número 3, né, essa camada de peptidioglicano
Vocês observam que é uma camada mais espessa, né? Uma camada mais grossa, justamente nas bactérias gram-positivas. Já nas bactérias gram-negativas, especificamente aí no número 5 da figura B, vocês observam que essa camada ela é mais fina. E aí o que é que nos diz em relação ao processo de coloração de gram? Como é que é feito e como é que eu chego a essa conclusão dessa bactéria gram-positiva e da bactéria gram-negativa? Então, o processo é feito da seguinte forma. Eu tenho a minha bactéria, eu coloco ela em uma lâmina, né? Posteriormente, eu adiciono o cristal de violeta e aí essas bactérias elas já vão apresentar uma coloração de cor roxa. Posteriormente, eu adiciono o Lugol e aí vai continuar essa coloração de cor roxa nas duas bactérias, certo? E aí, posteriormente, eu adiciono o álcool. Então, para as bactérias gram-negativa, o álcool ele vai conseguir retirar o cristal violeta e o Lugol que foram colocados na bactéria. Já na bactéria gram-positiva, isso não será possível, justamente por causa daquela grande quantidade de peptidioglicano que eu mostrei no slide anterior, presente na bactéria gram-positiva. Então, posteriormente, eu coloco outro reagente chamado de safranina, e aí as bactérias gram-negativas, elas vão apresentar uma coloração avermelhada, como vocês podem observar aí, que existe duas fotos, duas figuras, né, com bactérias de cor roxa e bactérias de cor avermelhada. Então, a safranina, ela vai corar essas bactérias gram-negativas de cor, que irão apresentar cor avermelhada, e em relação às bactérias gram-positivas, elas vão se manter na cor roxa. Com isso, nós conseguimos separar esses dois grupos de bactérias. Em relação aos flagelos, que é outra estrutura externa presente na bactéria, né? Ele é importante principalmente na movimentação dessas células bacterianas. Existe também uma proteína aí no flagelo que é chamada de flagelina. E o flagelo ele vai auxiliar essas bactérias na penetração, penetrar no seu hospedeiro. Então, ela ajuda a penetração das bactérias no hospedeiro e também é um fator de taxonomia. Então, a presença, o número e a posição desses flagelos vão ajudar justamente na taxonomia das bactérias. E existem 5 tipos de bactérias que apresentam os flagelos distribuídos ao longo do seu corpo, né? Então, temos as bactérias do tipo átricas, que são aquelas bactérias que não apresentam flagelos. E aqui nós temos os outros 4 tipos de bactérias, né, que apresentam, de acordo com a posição que esses flagelos são distribuídos no corpo da bactéria, ele tem um nome. Então, os monotríqueas são bactérias que apresentam apenas um flagelo em um determinado ponto. Já os anfitríqueas são aquelas bactérias que apresentam 2 flagelos
cada um em uma extremidade do corpo. Os lofotríquias são aquelas bactérias que apresentam em um determinado ponto do corpo um tufo de flagelos, e os peritríquias são aquelas bactérias, né, que apresentam vários flagelos ao longo do seu corpo, ou seja, não tem uma posição definida, né? Os flagelos estão ali espalhados ao longo do corpo. Outra estrutura externa são os pelos, também são chamados de fímbrias ou pilos, e eles estão ali distribuídos ao longo de todo o corpo da bactéria, porém, eles são muito mais curtos, muito mais finos e muito mais numerosos que os flagelos. Então, é muito fácil essa identificação entre os flagelos e as fímbrias. Então, é fácil identificar o que é um flagelo e o que é uma fímbria. O que são as fímbrias, né? Porque elas são mais curtas, elas são mais finas e elas são muito mais numerosas. E qual a principal função dessas fímbrias? Justamente ela consegue aderir essa bactéria à superfície do hospedeiro, fazendo com que ela fique ali aderida e não se solte, né, do hospedeiro, até ela conseguir realmente entrar nesse hospedeiro e começar a colonizar o hospedeiro e posteriormente a se reproduzir, certo? Então, ela justamente atua no início dessa associação patógeno-hospedeiro, para que a bactéria ela fique bem aderida à superfície do patógeno, né, e possa continuar o seu processo, né, de colonização e reprodução. Nas fímbrias também podemos encontrar uma proteína chamada de fibrina. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, que dá para visualizar bem as fímbrias ao longo de todo o corpo da bactéria. Então, vocês podem observar que elas são menores, né, são mais finas e existe uma presença maior em relação aos flagelos. Os flagelos vocês podem observar que são essas estruturas mais longas e maiores em relação às fímbrias. Ainda em relação às estruturas externas, nós temos uma estrutura chamada de cápsula ou glicocálice, que é uma substância gelatinosa, e aí que ela recobre toda a superfície externa da célula bacteriana, está ali muito próxima da parede celular, e ela também tem a função de aderir, ajuda nessa adesão da célula com o seu hospedeiro, né? Justamente para que essa célula ela fique bem fixa no hospedeiro, né? Para poder realizar todas as suas funções. E outro fator importante da cápsula, ou também chamado glicocálice, é que ela protege a célula contra o dessecamento, para que a célula não venha a ressecar. Agora, em relação às estruturas internas da célula bacteriana, nós temos o citoplasma. Eu já falei várias vezes do citoplasma aqui, né, que é uma porção fluida que está ali dentro da célula bacteriana, e nessa porção fluida nós podemos encontrar algumas organelas, e o principal seria o material genético, né, que é o DNA. Ele está ali presente nesse citoplasma. Então, é basicamente isso, né? O citoplasma é uma porção fluida que dentro dela está contido
várias organelas com várias funções. Dentre eles, nós temos o DNA, né? Que também é chamado de material genético, material nuclear ou nucleóide, que é justamente rico em DNA. Porque o DNA nós temos o quê? Temos DNA juntamente com as proteínas. E aqui nós vamos falar dos nucleóides. Então, os nucleóides é um único cromossomo circular. Então, já falei várias vezes para vocês que é justamente o DNA. E o DNA é responsável por quê? O DNA é responsável pela hereditariedade da espécie, certo? Então, também é chamado de cromossomo bacteriano. E aí, esse cromossomo bacteriano com diversas proteínas juntas, elas formam o nucleóide ou o DNA. Então, nesse nucleóide, né, ou nesse DNA, nós temos o quê? Genes que conferem algumas resistências a determinados produtos, né? Então, eu acredito que vocês já ouviram falar que bactérias que aderiram resistência a determinados antibióticos, no caso de seres humanos, né? E bactérias que aderiram resistência a determinados fungicidas, como no caso das plantas, fungicidas que são utilizados em plantas. Então, é justamente aí no material genético que existem genes, né, que são responsáveis por essa resistência, né? Então, as bactérias elas vão conferindo cada vez mais resistência a determinados antibióticos e a determinados fungicidas. Por isso que as indústrias estão aí, né, cada vez mais fazendo novos estudos para melhorar a eficiência desses produtos. Também outro material, outra estrutura interna, né, que está presente nas bactérias e que é muito importante, são os plasmídios. Os plasmídios, ele também é uma forma de molécula de DNA, né? É um material genético também. Ele também é um fator de virulência, ele que determina se aquela bactéria ela vai causar mais doença ou menos doença. Então, é aí o plasmídio um dos fatores de virulência da bactéria. E ele também confere resistência a antibióticos e a fungicidas, como a gente viu anteriormente que o nucleóide, né, também chamado de DNA, ele confere esse tipo de resistência. O plasmídio, como vocês estão vendo aí, destacado, ele também tem essa função. Em relação à reprodução das bactérias, a maioria das bactérias elas se reproduzem de forma assexuada, né, que é também chamada de fissão binária ou cisparidade. Existe outra forma de reprodução dessas bactérias, que é através da recombinação gênica, mas não iremos estudar aqui nessa disciplina. Em outra disciplina, eu trago com mais detalhes essa informação, mas como a forma mais comum que mais se encontra de reprodução das bactérias é a assexuada, então eu trouxe para vocês apenas ela. E aí, como é que isso se dá? É uma forma simples, né, onde essa bactéria ela começa um processo de elongação celular. Então, essa bactéria ela vai aumentando de tamanho e a parede celular da bactéria começa, na parede celular da bactéria começa o quê? Começa uma invaginação. E esse material genético também ele começa a se reproduzir e começa aí uma divisão. Posteriormente, há uma formação completa da parede celular transversa, aí justamente nesse ponto, né, da invaginação, e o material genético ele é distribuído entre
as células que irão ser formadas. Então, posteriormente, essas células elas se separam, formando duas células filhas idênticas, ou seja, tudo que contém uma célula também vai estar presente na outra célula. Então, todas as organelas, o material genético, tudo o que tinha em uma célula também vai estar presente na outra célula. Em relação à nutrição dessas bactérias, como a gente já viu anteriormente, elas podem se nutrirem de duas formas, né? Então, elas podem ser seres heterotróficos ou seres autotróficos. Então, os seres heterotróficos, eles não têm a capacidade de fabricar o seu próprio alimento e aí eles necessitam de outros seres para se alimentar. E aí estão incluídas bactérias que causam doenças em plantas, né? Bactérias que causam doenças em animais, em seres humanos. E temos também as bactérias autotróficas, né? Que elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E aí nós encontramos bactérias em relação a duas formas, que são as bactérias quimiossíntese, né, que utilizando da matéria inorgânica, do gás carbônico e da água para a produção da matéria orgânica, e as bactérias fotossintetizantes, né, que elas fazem o que? Elas transformam a energia luminosa em energia química, ou seja, né, elas realizam aí o processo de fotossíntese. Essas bactérias autotróficas, elas são aquelas bactérias que conseguem viver em ambientes extremos, como a gente falou no início da aula, né? Ambientes de altas temperaturas, baixas temperaturas, né? Em ambientes de extremos de salinidade. Então, para a gente, para a nossa área, o nosso interesse são as bactérias heterotróficas. Em relação ao crescimento dessas bactérias, como é que isso se dá, né? Como é que elas crescem, né? E elas se desenvolvem. Então, aqui nós podemos observar um gráfico, né? E aí esse gráfico, ele está indicando o número 1, 2, 3 e 4. Então, no número 1, nós temos a fase chamada de lag ou fase de espera. Nessa fase, o metabolismo das bactérias está altíssimo, mas aí elas ainda não estão se dividindo, né? Ainda não ocorre aquela divisão celular que foi mostrada anteriormente, certo? E aí, esse tempo aí vai levar, o tempo que ela vai começar a se reproduzir vai depender muito do meio de cultura que ela está. Então, se tiver um meio favorável ao seu desenvolvimento, né? E aí ela vai começar, posteriormente, no número 2, uma fase chamada de log ou exponencial, que ocorre aqui uma rápida divisão celular, né? As bactérias elas vão crescer em progressão geométrica, ou seja, o número de bactérias que cresce é muito maior do que o número de bactérias que morre aqui nessa fase, certo? Então, elas estão em constante divisão celular. Na fase 3, no número 3, já é uma fase mais estacionária, onde o número de bactérias que cresce é igual ao número de bactérias que morre, e aí por isso essa fase estacionária. Nessa fase já vai existir o que? Uma carência de nutrientes, né? E na fase 4, o número de bactérias que morre é muito maior do que o número de bactérias que crescem. E aí há essa fase de morte ou declínio das bactérias. Ou seja, o meio de cultura já não está sendo tão suficiente para que essas bactérias elas
se reproduzam. Então, elas necessitam de um novo meio de cultura para a sua reprodução. E aqui eu trouxe para vocês a importância das bactérias, né? No caso das bactérias patogênicas, porque estudamos elas, né? Justamente porque elas causam doenças em homens, nos seres humanos, nos animais e nas plantas, que é o nosso foco, né? Mas também, além delas causarem esses prejuízos, existem bactérias que são benéficas, que são aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio, são as bactérias que conseguem controlar pragas e aquelas bactérias que são utilizadas na fabricação de alimentos. Então, vamos ver rapidamente essas bactérias, até porque as bactérias patogênicas de plantas vamos estudar com mais detalhes na disciplina de fitopatologia. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, 3 exemplos de bactérias. O primeiro exemplo seria a Xylella fastidiosa na cultura da videira. Então, como o próprio nome diz, essa bactéria chamada de Xylella, ela tem preferência pelos vasos do xilema, que é justamente os vasos que transportam água e nutrientes para todas as partes da planta. E aí, quando essa bactéria ela penetra dentro dessa planta, ela vai justamente procurar os vasos do xilema. Com isso, vai ocorrer o quê? Um escurecimento e um entupimento desses vasos, fazendo com que não ocorra mais o fluxo desses nutrientes e água. E aí vem as consequências, né? Murcha da planta, amarelecimento da planta, dentre outros. A Ralstonia solanaceae, também aqui nós temos uma foto dela, e aí vocês podem ver um corte transversal do caule. Aqui é na cultura do tomateiro, e justamente há um escurecimento dos vasos do xilema e o interrompimento da translocação desses nutrientes e da água, o que vai ocorrer o quê? A murcha dessa planta, né, como eu falei, e também o amarelecimento. Então, a Ralstonia solanaceae e a Xylella fastidiosa são bactérias que têm preferência pelo xilema, certo? Sendo que a Ralstonia solanaceae é uma bactéria que está presente nos solos. Já a bactéria Xanthomonas axonopodes patovacitri, ela é específica da cultura dos citros e ela causa essas protuberâncias nos frutos, como vocês podem ver na figura, e também nas folhas. Com isso, vai interferir nas folhas, interfere no processo fotossintético e, posteriormente, né, no desenvolvimento desses frutos. Em ataque severo, esses frutos eles não conseguem completar o seu desenvolvimento e aí caem naturalmente da planta. Temos também as bactérias de vida livre, que elas são fixadoras de nitrogênio. Então, aqui eu coloquei 4 gêneros dessas bactérias, que elas vivem na natureza e elas conseguem o quê? Fixar nitrogênio da atmosfera. Porém, elas são bactérias de vida livre e elas não estão associadas a nenhuma planta. Aqui nós temos as bactérias simbióticas, né, que elas fornecem à planta nitrogênio recém-fixado, porém essas bactérias elas estão em associação com algumas plantas, diferente das bactérias do slide anterior, que elas estão ali na natureza, são bactérias de vida livre, ela consegue absorver esse nitrogênio da atmosfera, mas elas não estão associadas a nenhuma planta. E aí os principais gêneros que possuem essa associação é o gênero Rhizóbio e o Bradyrhizóbio.
né, que são dois gêneros que estão em constante associação com plantas e conseguem absorver esse nitrogênio da atmosfera, transformando em um nitrogênio disponível. E aí o que acontece, né? Essas bactérias, elas se fixam às raízes das plantas, né? Então, essas bactérias são chamadas de rizóbios. E aí, nas raízes, elas começam a se multiplicar e a formar nódulos radiculares. E aí, ela vive o quê? Em simbiose com essa planta, né? A gente sabe que a simbiose entre dois seres vivos é muitas vezes benéficos. Nesse caso, é muito benéfico, tanto para a bactéria quanto para a planta, né? Então, os dois estão se beneficiando. A bactéria, ela vai o quê? Capturar nitrogênio da atmosfera, né? E aí, esse nitrogênio, ele vai passar por alguns processos, processo de amonificação e o processo de nitrificação. Esses dois processos vocês acho que estudaram com maior detalhes na disciplina de Fisiologia Vegetal. E assim, elas conseguem transformar, né, o NO2, que está na atmosfera, em nitrogênio, que as plantas elas conseguem absorver, né, no nitrogênio que a planta ela vai conseguir assimilar, certo? Então, essa simbiose é uma simbiose favorável tanto para a planta quanto para a bactéria. Né? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de como a gente vai encontrar na natureza, né, essa simbiose. Então, as bactérias, elas formam esses nódulos nas raízes, como vocês podem observar, e é aí, através desses nódulos que essas bactérias elas conseguem absorver o nitrogênio da atmosfera. E isso é importante, a gente sabe que o nitrogênio é um componente importante para o desenvolvimento das plantas, né, para a formação das folhas, das raízes e dos caules. Então, é um dos nutrientes mais importantes para a planta. E aí vai favorecer justamente no crescimento e desenvolvimento. Coloquei para vocês aqui algumas plantas que a gente pode encontrar essa associação, né, das bactérias. Então, nós podemos encontrar em grão de bico, feijão, ervilha, soja, amendoim. E é muito comum também na cultura do feijoeiro, na cultura do amendoim. Então, se vocês plantam alguma dessas culturas na propriedade de vocês, então possivelmente vocês vão encontrar esses nódulos nas raízes das plantas. E aí, essas bactérias elas só trazem benefícios para as plantas e também para o solo, né? Para o solo, ela é uma grande fonte de adubo verde, né? E aí só melhora as propriedades físicas e químicas e biológicas desse solo. É também as bactérias, é esse tipo de bactéria, né? Que pertence a esses dois gêneros. Se elas estão ali presentes nas plantas, com isso vai o quê? Vai haver uma redução de adubos nitrogenados industrializados e com isso há uma economia para o produtor e também vai aumentar a produtividade, principalmente em solos que apresentam uma certa deficiência de nitrogênio. Aqui eu trouxe para vocês algumas espécies de rizóbio e de bradyrizóbio, né, que são esses principais gêneros que estão aí associados às plantas. Então, aqui é a preferência deles, né? Tem, por exemplo, os rizóbios, eles preferem a cultura do feijão, né?
Já os Bradyrhizobio, ele tem preferência pela cultura da soja. Então, existe uma espécie de bactéria que é muito comum no controle biológico de pragas, que é o Bacillus thuringiensis. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas espécies de lagartas que são controladas por essa bactéria. Então, existe no mercado vários produtos que são comercializados com essa bactéria, onde são aplicados nas culturas e quando a praga ela chega e que ela começa a consumir, né, a folha, por exemplo, da planta, a folha da cultura do milho. Então, se o bacillus está ali presente, ela consome esse bacilo e aí posteriormente leva essa praga à morte. Então, esse bacillus, ele é bem utilizado em alguns plantios, né? E ele é bem comercializado, justamente por conta dessa funcionalidade de controlar a praga, né? Sem causar prejuízos ao ser humano, à cultura e ao meio ambiente. E aí nós temos também as bactérias que são utilizadas na fabricação de alimentos, que é o caso do Streptococcus, né? Que é utilizado justamente ali na fabricação de iogurtes. E também nós temos o gênero Lactobacillus, né? Que é utilizado na farmacologia, né? Esse Lactobacillus as pessoas ingerem justamente quando estão com problemas gastrointestinais, então eles são bastante utilizados, e o Streptococcus na indústria, né, na fabricação de alimentos. Então era isso, turma, que tinha de assunto sobre bactérias, e aí a gente se vê na próxima aula.